Graça e paz, internautas do IR Online. Estamos aqui no encerramento do 9º encontro de casais, que foi uma bênção. Estou aqui do lado do pastor reverendo Jeremias. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui no canal, pastor. Gente boa, muita alegria de estar presente nesse 9º retiro e que foi uma inspiração para as nossas vidas, para a minha vida, a vida da minha ilustre esposa, Cláudia Maria, e também porque nós temos a proteção e a cobertura da nossa igreja, a 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Todo mundo sabe onde é. É a Igreja da Cruz no caminho do aeroporto. Se você for a Belo Horizonte e não for a 8ª Igreja, gente boa, você perdeu a viagem. Então, quando for a BH, não esqueça, hein? 8ª Presbiteriana. Falamos muito sobre casais, família, né, pastor? Foi o nosso Hanna que trouxe ele, há 5 anos tem tentado e com certeza valeu muito a pena para quem veio. Então eu deixo aqui o meu alô para você já procurar a equipe de casais para o próximo ano você estar aqui. E como a gente falou muito de família, eu quero falar mais um pouquinho. Eu queria saber do pastor Jeremias, se ele pudesse definir família, o que seria na sua concepção? A família é múltipla, tanto na Bíblia quanto hoje. Então, sempre para nós, casamento é hétero. Casamento é entre homem e mulher. Fora disso, nós não entendemos que haja casamento. Mas a família pode ser com 1 filho, com 2 filhos, com 3 filhos, ou até com 22 filhos. Como nós soubemos aqui no retiro, uma mãe, Dona Margarida, que mulher exponencial, gerou 22 filhos e ainda criou mais um, é sustância. Mas a família pode ser também de uma mãe que cria sozinho, um pai que cria sozinho, pode ser filhos gerados no coração, pode ser também uma família misturada, como no caso a minha atual família. Eu fiquei viúvo com 3 filhos, viúvo de uma mulher maravilhosa, Ana Maria, que fundou junto comigo Desperta Débora, e ela faleceu no ano 2000. Fiquei com esses 3 filhos, 15, 13 anos e 9 anos. E aí Deus levantou uma mulher exponencial, Claudinha Maria. Cláudia Maria, que já tinha uma filha, tinha se divorciado antes da sua conversão, e aí nós misturamos essa turma. É um outro tipo de família. Pode ser família também em que os 2 não geraram filho nem adotaram. Família. Pode ser família também que os pais morreram e ficaram só os irmãos, e os irmãos mais velhos estão criando os mais novos. Família também. Pode ser família também de 2 irmãs que ficaram idosas, não se casaram e uma cuida da outra. Família. A família é múltipla. A coisa mais importante na família é a bênção do Senhor. Glória a Deus. Pastor, o senhor tem um testemunho muito forte e para quem não conhece, né, o senhor já falou um pouquinho sobre a sua família, o senhor usa um termo, né, família mista. Os mais modernos agora estão conhecendo, como você está falando, outros... que a família não é só algo fechado, mas existem múltiplas formas de se enxergar a família, que é um projeto de Deus, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse desafio que foi gerar essa nova família, uma família múltipla, e como o senhor tem relatado, os testemunhos, foram grandes desafios, anos assim, que os anjos tiveram, né, que abençoar bastante. O senhor falou que os anjos tiveram que ficar no spa, né? Então, quando a gente começa a família, em que pai gera e mãe gera, os filhos já vêm numa caminhada juntos. Quando você mistura 2 famílias, no caso eu chamo uma família misturada, que são mãe diferente e pai diferente. Quando a gente mistura uma família, seja porque ficou viúvo, casou de novo, seja porque são 2 divorciados que casaram já com filhos, a gente tem que escolher, como constantemente minha esposa declara no seu testemunho, Cláudia Maria, gerar no coração. Mesmo os filhos que saem do ventre, se você não escolher amar, você vai ter, briga com ele. Então uma família onde a gente já pega os filhos adolescentes, ou adolescendo, e a gente aí tem que trabalhar essas categorias de aprender a amar e ser amado. São grandes desafios mesmo, onde... Às vezes a saudade da mãe falecida não foi curada, a aceitação do pai, padrasto, não foi resolvida. Graças a Deus que entre nós 2 a coisa ia ajustando legal, mas de vez em quando dava um desequilíbrio porque os filhos trombam, a gente está no meio do circuito. Mas louvado seja Deus, nós somos uma família. Então meus filhos, eles têm hoje, Jeremias Júnior, vai o culto do casamento dele marcado
para dia 5 de janeiro. Lucas Davi, já com 25 anos, já universitário, fazendo seu mestrado, e o Ciro Daniel, terminando a faculdade. Quando eles falam com minha esposa, eles dizem: você, Claudinha, é minha mãe. Então, uma conquista de 11 anos de caminhada. E Rúbia, minha filha, no princípio, ela me chamava de pastor, ó, pra você ver. Ela fala: ô pastor. Depois ela passou a falar comigo, pastor, e com a mãe dela, pai. Então ela dizia assim: ô pastor, minha mãe está te chamando. Aí eu dizia: fala com ela que espera só um pouquinho. Aí ela chegava lá e falava assim: ô mãe, meu pai falou que daqui a pouco ele vem. Aí depois ela acostumou, ela surpreendeu um dia me chamando de pai. E depois ela e todos nós, meus filhos, não chamam Claudinha de mãe, mas eles dão a ela honra de mãe. E Rúbia me chama de pai. Tem um testemunho forte também do convite de casamento, né, pastor? Que foi uma vitória também tremenda. Que é o nosso Jeremias Júnior vai se casar. Então, ele escolheu colocar no convite de casamento. Geralmente a gente coloca o nome do pai, do noivo e a mãe do noivo falecida em memória. Mas ele quis que colocasse o nome de Ana em memória e o nome de Cláudia Maria Torres de Araújo Pereira da Silva. E ficou bravo quando foram ler os papéis no casamento civil, não é? Que ele já casou no casamento civil por uma série de documentos que ele precisa providenciar para um projeto que ele e a noiva têm para o Canadá, parênteses. Aí então não falou o nome de Cláudia, falou filho de Jeremias e Ana Maria. Ele falou: pai, mas e Cláudia? Eu falei: meu filho, aí é a lei, fica tranquilo, nós sabemos. Glória a Deus. Pastor, assim, desafios foram grandes, já tem 30 anos de ministério, não é verdade? 33. 33 anos de ministério. Eu queria que o senhor deixasse para o internauta que está vendo, a gente sabe que são N famílias que vão assistir, né? Como você disse, múltiplas famílias. Algumas dicas para ter uma família de sucesso, com alegria, com a paz de Deus dentro do lar. Olha, os mesmos problemas que derrubam a família são os mesmos problemas que levantam a família. Os mesmos. Então, uma boa família não é uma família que não tem problema, que não briga. Não existe família que não briga. A família que se mantém é a família que conta com a bênção e a presença de Jesus e uma família que aprendeu a perdoar. Quando a gente aprende a perdoar, a gente aprende a superar. A gente aprendendo a superar, com a bênção do Senhor, a gente vai longe. Amém. Agora a dica, pastor, vai para o jovem. Para o jovem que está aí querendo namorar ou já está namorando e que está visualizando um casamento. Ele quer seguir os princípios de Deus e quer saber o que ele deve observar, até mesmo a mulher de Deus, o que ele tem que observar, o que ela tem que observar na pessoa que ele está amando para ter um casamento com alegria. Porque às vezes está dando muito conflito, muita briga no namoro e não está conseguindo enxergar o que isso pode ser projetado no futuro. Eu queria que o senhor falasse para essa pessoa que quer essa bênção de Deus. Bom, em primeiro lugar, que ninguém namora, nem tem um começo de afeto por alguém porque a pessoa é espiritual. Isso é bobagem. A gente viu e gostou do conjunto. Teve aquela atração física, aquele negócio assim quente. Depois é que o cara e a moça vai pensar: é de Deus, não é de Deus, pererê, papapá. Então não vem enganar dizendo: pastor, comecei a namorar porque ela é uma benção. Bobagem, é porque ela te atraiu. Comecei a namorar porque ele toca no louvor. Bobagem, é porque ele te atraiu, como homem ou como mulher. E graças a Deus que é assim, porque senão a gente ia casar e viver dois irmãos juntos. Agora tem os fundamentos. Primeiro, qual é o propósito que você tem para a sua família? Qual é o propósito que ela tem para a família? Ela quer ser mãe, ela não quer ser mãe? Ele quer ser pai, ele não quer ser pai? Eles vão servir juntos ao Senhor no ambiente da igreja ou não? Ela quer, mas ele não quer. Ele quer, mas ela não quer, embora ela atraia você muito. Ela é uma mulher que respeita seus pais ou não respeita seus pais? Ela é discreta, ele é discreto? Como é que ele lida com dinheiro agora? Você tem que olhar tudo isso, porque tem muito rapaz que tem uma conta para pagar dentro de 10 dias e leva você para a lanchonete e torra o dinheiro da conta que ele ia pagar. Ele é assim agora que é meu namorado. Nada disso, menina. Se você casar, tem a conta de luz. Ele vai torrar o dinheiro em outra coisa. Então, essas coisas todas. O importante seria agora vocês terem bons conselheiros. Há um livro maravilhoso que o Jaime Kemp escreveu há muito tempo, que chama Antes de Dizer Sim. Você precisa ler esse livro. Antes de dizer sim, o que você devia dar uma olhadinha? Pastor, tem um dito popular que fala assim: os opostos se atraem. Sua opinião,
Verdade ou mentira? Temporariamente, os opostos se atraem. Mas eles não podem ser opostos demais. Se for oposto demais, vai quebrar o pau e não vai dar certo. Os opostos se atraem, tem uma verdade, mas não é geral não. Tem que ter muita coisa conjunta, senão não dá certo. Às vezes ela é mais tímida, ele é mais falador. Mas se ela não conversar, não vai dar certo. Às vezes ele gosta mais de música, ela gosta mais de leitura. Se ela não gostar de música e se ele não gostar um pouco de leitura, o pau vai quebrar lá na frente. Ela gosta de viajar, ele tem horror a viajar. Então, a princípio, eles atraem porque a gente procura no outro o que falta na gente. Mas se for oposto demais, não vai dar certo não. É confusão. Por quê? Ela quer viajar, ela quer sair, ele quer chegar e ficar dentro de casa, lá, descalço, bonachão, e ela doida para sair. Então, a princípio, parece que eu achei alguém que me tranquiliza, que me acalma. Isso é temporariamente. No dia a dia da vida, tem que gostar de muita coisa junto. Pastor, o senhor estava comentando sobre finanças, a gente sabe que é das coisas que muitas vezes gera muita briga dentro de um lar, de uma casa. O que fazer com um homem, um sacerdote, que desde o início sempre foi desorganizado, como o senhor falou aí, às vezes tem que pagar uma conta, deixa de pagar a conta para comprar um tênis ou qualquer outra coisa. O que fazer isso dentro de um casamento? Passa as finanças para a mulher, e isso às vezes pode o homem se sentir envergonhado por isso. Eu queria saber a sua opinião nesse sentido, porque muitos lares são destruídos pela má administração das finanças. Tem que entender bem isso aí, porque o fato, num casal, às vezes a mulher é a melhor gestora de finanças. Não é desonra nenhuma. Se um homem é um presidente de uma empresa e ele não entende nada de vendas, e ele contrata um cara exponencial de vendas. Ele é o presidente da empresa, mas ele deu para o cara de vendas a responsabilidade de vender o produto da empresa. Por que o marido não pode chamar a sua esposa e dizer: você entende mais disso do que eu, administra essas finanças? Ele não pode ficar ausente, que há maridos que passam as finanças para a mulher e fica ausente, não acompanha, não cresce, não cuida. Mas se ela administra melhor, qual o problema? Vocês são um conjunto, os dois são um. Ela administre, você melhore, acompanha e deixa quem tem mais equilíbrio não gastar o dinheiro à toa. Agora, o senhor acha que o importante é os dois estarem então cuidando da finança, mesmo que vamos supor, como o senhor falou, a mulher tem mais poder administrativo, que cuide, mas que os dois estejam juntos. Quando eu digo os dois cuidar, precisa de olhar, meu bem, como é que as coisas estão? Assim, assim, assim. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Os dois têm que fazer esse orçamento juntos. Os dois têm que caminhar juntos. Não pode deixar para lá. A família, Zé, a sua. Reverendo, para nós encerrarmos, eu sei que tem algo que queima muito no teu coração, que é o Ministério de Missões, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que tem realizado, o que o senhor tem feito aí pelo Brasil, ou, não sei, até pelo mundo, né? E o senhor deixasse um recado para o internauta que está nos assistindo, que creio eu que está sendo muito edificado. Ok. Nossa igreja tem parceria nos 5 continentes, mas nossa paixão ultimamente são os povos não alcançados no Brasil. Nós temos os seguintes povos menos alcançados do Brasil. Em primeiro lugar, os indígenas. Há mais de 127 tribos que não têm presença missionária. Você devia começar a orar pelos indígenas. Em segundo lugar, os ribeirinhos. Nós temos mais de 50 mil comunidades ribeirinhas, de 30, 40, 50 pessoas que não têm um testemunho do Evangelho, e eles estão nos lugares mais difíceis. Depois dos ribeirinhos, nós temos os ciganos. Nós temos cerca de 800 mil ciganos calons no Brasil, que a gente acha que cigano é bandido, ladrão de galinha, ladrão de vaca, ladrão de cavalo, enquanto a gente nem ora pelos ciganos. Os ciganos não têm a Bíblia traduzida na sua língua. Nós estamos agora num projeto de tradução da Bíblia para os ciganos que custa mais de 250 mil reais. E a maioria dos ciganos são analfabetos, e os ciganos nós queremos traduzir o filme Jesus para a língua cigana.
Mas nós precisamos traduzir a Bíblia para a língua cigana e depois de traduzir a Bíblia para a língua cigana, traduzir o filme Jesus para a língua cigana. Mas os ciganos é que têm que ajudar na tradução, porque a língua deles nem é grafada ainda. Mas os ciganos viajam, eles não param. Então, para a gente arrumar um tradutor bom, ó, você vê o desafio. Você precisa orar por isso. E quando olhar um cigano, não trata ele com rejeição. E quando uma cigana pedir para ler sua mão, não vai expulsando o demônio, porque muitas vezes é o único serviço que ela sabe fazer e nem é coisa do demônio, é só um conselho que ela dá. Então podia tratar com respeito, com oração e com doçura. Se você quiser saber mais, você põe na Google a seguinte frase: Amigos dos Ciganos. Você vai conhecer uma missão maravilhosa, dirigida por meu amigo pastor Igor Shimura. Indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas. Quilombolas é o povo dos quilombos, os negros do Brasil. A maioria analfabeta. Não tem documento, não tem nada. Nós temos milhares de quilombos no Brasil que precisa chegar ao testemunho de Nosso Senhor. Os quilombolas estão muito envolvidos com a orquestração da antropologia no Brasil, que quer resgatar o candomblé dos quilombolas. Mas nós temos muitos pastores quilombolas e gente cheia do Espírito Santo que a igreja precisa orar e ajudar. Então nós temos indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas e nós temos os sertanejos. Grande parte do sertão do Brasil, comunidades pequenas que não têm presença missionária. Pastores que nem sabem ler, estão pregando, cuidando, presbíteros da Assembleia de Deus e de outras igrejas que às vezes andam 5 horas no domingo para visitar uma ovelha que está enferma de 60 anos e que não contribui com nada. E nós temos ainda o 6º povo menos alcançado no Brasil, que são os miseráveis da rua, os que vivem nos viadutos, os que vivem jogados pelos guetos. A Missão Vida, que é de Anápolis, tem feito um trabalho excelente, mas precisa de muito mais. O 7º povo menos alcançado do Brasil são os milionários, os dos condomínios fechados, os que compram Lamborghini por 1.500.000 na vista, no Brasil. Quem está alcançando os milionários? Uma revista, a revista Forbes, diz que no Brasil cada vez mais aumenta a quantidade de milionários. Nós temos ainda os imigrantes. Quem está orando pelos imigrantes? O povo, os chineses que estão na nossa cidade, os árabes que estão na nossa cidade, os bolivianos, os haitianos. Quais? Você sabe se tem imigrantes na sua cidade? Você ora por eles? Além da janela 10/40 agora, que é o povo do mundo árabe, do Oriente Médio, que nós precisamos bombardear constantemente. Eu tenho vários projetos que ajudam ciganos, que ajudam quilombolas, que ajuda esses 8 povos que eu oro por eles todo dia. Então, se você quiser compartilhar alguma coisa, você pode entrar lá no Facebook, www.facebook.com/Pastor Jeremias Pereira. Você dá um curtir na página, você vai acompanhar um punhado dessas coisas. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós fechamos esse encontro com 3 desafios sobre família. Primeiro, se depender de mim, minha família será melhor. Que tal assumir esse desafio? Se depender de mim, minha família será melhor. Segundo, se depender de mim, minha família será mais amorosa, mais doce, mais educada, mais bondosa, mais abraço, mais afeto. Se depender de mim, minha família será melhor. Se depender de mim, minha família será mais amorosa. E se depender de mim, minha família vai servir ao Deus vivo. Toma posição. Se você não batizou ainda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no Senhor, batize. Se você não entregou a sua vida a Jesus, o dia é hoje. Reconcilia com Deus, junta a sua família e no próximo domingo, venha à igreja. Vai ser uma bênção. Sua família será melhor. Um abraço, gente boa. Jesus te abençoe.